Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar da Série D, a última divisão do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão. Acabou hoje, neste domingo, 17 de julho, a 14ª e última rodada da primeira fase. Já tínhamos 24 times classificados, faltavam 8 vagas. Essas 8 vagas foram do Pacajus do Ceará, do Juventude do Maranhão, do América de Natal, do Afogados de Pernambuco, do Santa Cruz, o querido de Santinha, lá de Pernambuco, do Operário do Mato Grosso, da Portuguesa do Rio de Janeiro e do Oeste de Barueri, aqui de São Paulo. Já temos os 32 classificados, já temos na segunda fase os 16 mata-matas. Vou passar para vocês, claro. Primeiro eu vou colocar todas as rodadas e todas as classificações e depois eu passo os 16 mata-matas. A CBF deve se pronunciar amanhã, segunda-feira, no mais tardar na terça, eu acho que é amanhã mesmo, em relação às datas dos jogos. Os times com melhores colocados vão jogar a primeira fora, a segunda dentro de casa, e aí esses 32 times, ou seja, esses 16 mata-matas, nós vamos passar para as oitavas de final, também em mata-mata. Quartas de final, também em mata-mata, semifinais e final, até nós conhecermos os 4 times que vão garantir o acesso para a Série C. Do futebol paulista sobraram apenas o São Bernardo, que aliás perdeu a primeira nessa última rodada, era o único time invicto, não temos mais time invicto na competição, e o Oeste de Barueri, que foi buscar a sua classificação lá com o Paraná em Curitiba. Parabéns ao Oeste. Bom, vamos então rapidamente, tem muita coisa para a gente falar. Mas antes vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, já gravei Série B, estou gravando Série D, amanhã acaba a Série A e a Série C, eu gravo também, depois a Copa Paulista na quarta-feira, e assim a gente vai fazendo aquele bate-papo, aquela troca de ideias que a gente faz sempre no Twitter, Luiz Ademar JR. Gente, vamos começar para o Grupo 1. O Grupo 1 a gente tinha classificado os 4 já, na rodada passada, Amazonas, Rio Branco do Acre, São Raimundo do Amazonas e São Raimundo de Roraima. O Amazonas já era o primeiro colocado, aí a gente estava querendo saber só quem seria o segundo, terceiro e quarto para efeito de classificação e para a próxima fase. Então, nesse final de semana, tivemos Amazonas 6, o Maitá do Acre, que está eliminado 0, Ítalo 3, Figueroa, Marco Goiano e Lucão fizeram os gols. Porto Velho e Náutico, os dois estavam eliminados. O Porto Velho fez 8-0. Pouco importa, os dois estavam eliminados. E os dois classificados, São Raimundo de Roraima e São Raimundo do Amazonas, jogaram em Roraima. Foi 1-1. Felipe para o São Raimundo do Amazonas. Tauã para o time de Roraima. Então os dois São Raimundos também estão classificados. O Rio Branco do Acre venceu o trem do Amapá por 3-0, Wilker 2 e André Lessa, e a classificação ficou Amazonas em primeiro 31, Rio Branco do Acre em segundo 27, São Raimundo do Amazonas 24, São Raimundo de Roraima 23. Os 4 classificados nessa ordem. Estão eliminados Porto Velho de Rondônia, Trem do Amapá, o Maitá do Acre e Náutico de Roraima. Esses estão fora da competição, já estão em férias nessa temporada. No grupo 2, a gente tinha o Motoclube já primeiro colocado e o Tocantinópolis segundo colocado, já estavam classificados. Aí, nesta rodada, o Pacajus do Ceará se classificou em terceiro com 20 pontos e o Juventude do Maranhão, sensacional, foi buscar lá no Piauí a 4ª vaga e se classificou também. Estão eliminados Fluminense do Piauí, Castanhal do Pará, Tunaluso, lá do Pará, e o 4 de julho de Piripiri. O negócio é o seguinte, nessa rodada Fluminense foi eliminado, se ele vencesse ele estava classificado. O Juventude do Maranhão jogando lá no Piauí fez 2-1 e se classificou. Zé Arthur e Clecione para o Juventude e o Samas para o Fluminense. Fluminense de férias, eliminado, Juventude do Maranhão classificado. O classificado do Motoclube do Maranhão fez 2-0 no Castanhal e eliminou o Castanhal. Ano passado na Série D, Castanhal fez uma campanha brilhante no grupo da 1. Já com os times de Roraima e tal, fez uma classificação maravilhosa, chegou na primeiro mata-mata, foi eliminado. Esse ano não foi nem para uma mata-mata. Motoclube primeiro colocado, tranquilão, gols do Cleiton, tranquilo. O Pacaju se classificou eliminando o 4 de julho do Piauí. 3-1 em casa, André Casaco, Ramon e Edson fizeram os gols, Miranda descontou para o 4 de julho. O Pacajus foi em terceiro colocado, classificou e o 4 de julho eliminado.
E aí, no duelo do Tocantinópolis, já classificado, já segundo colocado, com a Tunaluso já eliminada, 5-3 para a Tunalusa. Sensacional. Jaime, Fernando, Kaique, Luquinho e Igor fizeram os gols do Tuna. Marcinho, Bimbelo e o Anderson fizeram os gols do Tocantinópolis. Classificados, então, Motoclube do Maranhão primeiro, Tocantinópolis de Tocantins segundo, Pacajus do Ceará terceiro e Juventude do Maranhão quarto. No grupo 3, a gente tinha 2 classificados. O Retrô de Pernambuco, já bem disparado na primeira colocação, e o Souza, que era o segundo colocado. Souza, lá da Paraíba, terra dos dinossauros. Se classificaram nessa rodada o América de Natal e o Afogados de Pernambuco. Por quê? Porque eu tô aqui aqui, ó, o Souza perdeu para o América em casa. O América foi buscar classificação e não só conquistou a classificação, como ficou em segundo e jogou o Souza para terceiro. Foi lá na Paraíba, lá na cidade de Souza, na terra dos dinossauros. Juninho fez 1-0 para o Souza ainda. E aí o Wallace Pernambucano fez os 2 gols do América, classificou o América, colocou o América em primeiro. Retrô primeiro 33, América segundo 24 e deixou o Souza com 22 na terceira colocação. O Globo, lá do Rio Grande do Norte, o Icasa estava se classificando. Estava ganhando de 1-0 o gol do Júnior Mandacaru. E aí o Afogados estava ficando fora. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Globo fez 1-1, empatou o jogo e eliminou o Icasa. Olha que situação, hein? O Retrô, já classificado, primeiro colocado, fez 5-1 no Crato, Lanterninha. Rondinelli, Rodrigo Fumaça 2 vezes, Guilherme Santos e Otávio. O Brendo descontou para o Crato. O Retrô, primeiro colocado. E o Afogados conquistou a sua classificação com uma humilhante e vexatória goleada em cima do São Paulo Cristal da Paraíba. Anderson Chaves marcou 3 vezes, Pedro Nunes e Marquinhos mais 2. 7-0, Retrô primeiro, 33 de Pernambuco, América de Natal segundo 24, Souza da Paraíba terceiro 22, Afogados do Pernambuco 22 também. O Icasa com 22 ficou fora, São Paulo Cristal, Globo e Crato também estão eliminados. Vamos para o grupo 4, onde a gente tinha o Asa classificado, o Lagarto classificado, o Jacuipense classificado. A última vaga foi para o Santa Cruz. Olha, o Santinha foi assim, ó. O Lagarto, que estava primeiro colocado do grupo, fez 1-0 com o Neto, e aí o Santa Cruz remou, empatou com o Cabral e conseguiu a segunda colocação. E conseguiu por quê? Porque o Juazeirense perdeu do CSE por 1-0, gol do Luizinho. Os dois foram eliminados. Se tivesse vencido, poderia até se classificar o Juazeirense. Tá fora, ficou o Santa Cruz com a vaga. O Lagarto, que perdeu, ficou na segunda classificação, já estava classificado. O Asa, primeiro colocado, ganhou do Atlético lá na Bahia por 3-0, Hermínio, Anderson Feijão e Guti. E o Sergipe, já eliminado, ganhou do classificado Jacuipense 2-0, 2 gols do Alan James. Então, Asa 25, Lagarto 25, Jacuipense 21 e Santa Cruz 19 classificados. Eliminados Sergipe, Juazeirense, CSE e Atlético da Bahia. No grupo 5, a gente já tinha 3 classificados. Brasiliense, Anápolis de Goiás, Costa Rica do Mato Grosso do Sul, e a última vaga ficou para o Operário do Mato Grosso. O Operário do Mato Grosso, no sufoco, ganhou do Iporá em casa por 1-0, gol do Tony, e aí classificou o Operário. O Ceilândia estava brigando também pela vaga, ganhou do Costa Rica por 3-0 lá no Mato Grosso do Sul, americano, Clemente e Maicon Valenciano, mas a vitória do Operário eliminou o Ceilândia. E aí o já classificado Brasiliense e o já classificado Anápolis empataram 1-1, Zotti para o Brasiliense e Batista para o Anápolis, enquanto no jogo dos eliminados o Grêmio Anápolis ganhou do Ação do Mato Grosso por 4-1. Então Brasiliense primeiro 33, Anápolis segundo 25, Costa Rica terceiro 21, Operário do Mato Grosso quarto com 21. Esses são os classificados. Ceilândia do Distrito Federal, Iporá de Goiânia, Grêmio Anápolis de Goiânia e Ação do Mato Grosso estão eliminados. No grupo 4 a gente já tinha os 4 classificados, né? Pouso Alegre, Bahia de Feira de Santana, Real Noroeste do Espírito Santo e Nova Venécia do Espírito Santo. Neste final de semana, Bahia 1, Zé Oliveira, Nova Venécia 1, Odilávio, os 2 classificados. Em Limeira, a eliminada Inter de Limeira perdeu para o eliminado Caldense 1-0, gol do Gabriel Braga. O classificado Real Noroeste, o classificado Porto Alegre 0-0. E a URT, eliminada, ganhou da Ferroviária, eliminada por 2-0, Jefferson e Banguelê. Pouso Alegre, primeiro 26, Bahia de Feira, segundo 24, Real Noroeste, terceiro 22, Nova Venécia, quarto 21. Esses são os classificados. Inter de Limeira, Ferroviária, URT e Caldense, os 2 times paulistas, os 2 times mineiros, eliminados. No grupo A7, a gente tinha o São Bernardo e o Paraná classificados. Aí tinha 3 times em disputa, Portuguesa do Rio, Oeste e Nova Iguaçu. E Portuguesa do Rio e Oeste ficaram com as vagas.
né? Ficaram com as vagas no final de semana e com vitórias expressivas. Ó, a Portuguesa ganhou de São Bernardo, estava invicto, era o único invicto. Ganhou 2-0, gols do Esquilo e do Watson. A Portuguesa se classificou em terceiro com 21. E o Oeste ganhou com 1-0, gol do Popó, moleque da base, lá no Paraná, lá em Curitiba do Paraná. Então ficou São Bernardo 27, Paraná 23, Portuguesa 21 e Oeste 20 os classificados. O Nova Iguaçu, mesmo ganhando do Cianorte, foi eliminado. O Santo André, mesmo ganhando do Pérolas 3-0, foi eliminado. O Cianorte foi eliminado e o Pérolas Negra eliminado também. E no grupo 4 estava tudo definido. Caxias do Rio Grande do Sul, Aimoré do Rio Grande do Sul, FC Cascavel do Paraná e Azures do Paraná já estavam classificados. E aí, Caxias 1, Azures 0, Próspera 1, FC Cascavel 2, São Luís 2, Juventus de Santa Catarina 1, Marcílio Dia 2, Amoré 3. Ficou Caxias, terminou em primeiro, né? Caxias em primeiro. Aimoré em segundo. Veja que os dois gaúchos terminaram nas duas primeiras colocações. O FC Cascavel em terceiro e o Azures, que era o líder, terminou na quarta colocação. Então agora que a gente conhece os 32 classificados, os 16 mata-matas são os seguintes. Amazonas, campeão do grupo A1, vai enfrentar o Juventude do Maranhão, quarto colocado do A2. Primeiro jogo no Maranhão, segundo jogo em Amazonas, lá em Manaus, certo? Grupo B2, o Tocantinópolis, segundo do A2, vai enfrentar o São Raimundo do Amazonas, o terceiro do A1. Primeiro jogo em Manaus, segundo jogo em Tocantins, certo? Grupo B3, o primeiro do A2, o Motoclube do Maranhão, vai enfrentar o São Raimundo de Roraima. Primeiro jogo em Roraima, segundo jogo no Maranhão. B4, o Rio Branco do Acre, segundo do A1, vai enfrentar o Pacajus, terceiro do A2. Primeiro jogo no Ceará, na casa do Pacajus, segundo jogo no Acre, na casa do Rio Branco. Grupo B5, o Retrô de Pernambuco, vai enfrentar o Santa Cruz. Olha um duelo pernambucano. Teremos um time pernambucano na terceira fase, mais um time pernambucano também eliminado, claro. Então, primeiro jogo vai ser lá no Arruda, na casa do Santa Cruz. Segundo jogo na casa do Retrô. Duelo pernambucano no grupo 5. Grupo B6, o Lagarto, segundo colocado, o Lagarto do Sergipe, segundo colocado do grupo A4, vai enfrentar o terceiro colocado do A3, que é o Souza da Paraíba. Primeiro jogo na cidade de Souza, lá em Paraíba. Segundo jogo na casa do Lagarto, lá no Sergipe. Grupo B7, o Asa de Arapiraca, primeiro do A4, vai enfrentar o Afogados, o quarto do A3. Primeiro jogo em Pernambuco, na casa do Afogados. Segundo jogo lá em Arapiraca, na casa do Asa. Grupo B8, América de Natal, segundo do A3, com a Jacuipense da Bahia, terceiro da A4. Primeiro jogo na Bahia, segundo jogo em Natal. Brasiliense, primeiro do A5, com Nova Venécia do Espírito Santo, quarto do A6. Primeiro jogo no Espírito Santo, segundo jogo no Distrito Federal. B10, Bahia de Feira de Santana, segundo do A6, contra o Costa Rica, terceiro do A5. Primeiro jogo no Mato Grosso do Sul, segundo jogo em Bahia de Feira, lá em Feira de Santana, lá na Bahia. Grupo B11, Pouso Alegre, primeiro do A6, com o Operário, quarto do A5. Primeiro jogo no Mato Grosso, segundo jogo em Minas Gerais, lá na casa do Pouso Alegre. Grupo B12, Anápolis, segundo do A5, com o Real Noroeste, terceiro do A6. Primeiro jogo no Espírito Santo, segundo jogo lá em Goiânia, na casa do Anápolis. B13, a gente tem o São Bernardo, primeiro do grupo A7, contra o Azures, quarto do jogo A8. Primeiro jogo em Pato Branco, lá no Paraná, na casa do Azures. Segundo jogo no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Grupo B14, Aimoré, segundo do A8, contra a Portuguesa do Rio, terceiro do A8. Primeiro jogo no Luso Brasileiro, no Rio. Segundo jogo lá na casa do Aimoré, no Rio Grande do Sul. Grupo B5, Caxias com o Oeste. Primeiro jogo em Barueri, aqui no Grande São Paulo, né? E o segundo jogo em Caxias do Sul. E finalizando o grupo B6, Paraná e Cascavel, um duelo também paranaense. Temos um duelo pernambucano e um duelo paranaense, o que é certeza de um time pernambucano e um time paranaense na segunda-feira. O Paraná, o segundo do grupo A7, contra o Cascavel. Primeiro jogo na casa do UFC Cascavel, segundo jogo lá no Dorival de Brito, em Curitiba, na casa do Paraná. Claro, vamos acompanhar aí de volta todos os jogos e aí eu venho com a classificação dos times depois do segundo jogo do mata-mata para as oitavas de final.
É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.